Olá, boa noite. Começa agora o Giro Nordeste. Sejam bem-vindos e bem-vindas. Estamos ao vivo pela TVE da Bahia e você também pode acompanhar o Giro Nordeste nas emissoras parceiras em todos os estados da região e nas nossas redes sociais, YouTube, Facebook e Twitter. E a nossa hashtag é Giro Nordeste. Temos o prazer de receber hoje no nosso programa o professor e neurocientista Miguel Nicoleles, um dos coordenadores do Comitê Científico do Consórcio Nordeste, formado por profissionais de diversas áreas, como médicos, cientistas, físicos e pesquisadores. O comitê assessora os governadores da região no enfrentamento à pandemia do coronavírus. Eu sou o Juraci Santana, da TVE Bahia, e vão participar do Giro Nordeste em seus respectivos estados. Nana Garcês, da empresa paraibana de comunicação. Geandra Portela, da TV Antares, no Piauí. Iano Flávio Maia, da TV da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Selma Souza, da TV Aperipê, em Sergipe. Fabrício Cambuim, da TVE Alagoas. Estela Mari Saldanha, da TV da Universidade Federal de Pernambuco. Leonardo Marinho, da TV Ceará. Ana Tereza Viegas, da TV da Universidade Federal do Maranhão. Inicialmente, eu quero agradecer ao Dr. Miguel Nicoleles pela participação no Giro Nordeste e pelas colaborações no enfrentamento ao coronavírus. Pelos dados oficiais, o Brasil é o segundo país com maior número de casos confirmados da Covid-19. Nos últimos dias, o país ganhou destaque na imprensa mundial pelo número elevado de mortes diariamente pela doença. No Brasil, existem pessoas que estão questionando descobertas antigas e orientações atuais dos cientistas. Há alguma possibilidade de superarmos a pandemia do coronavírus que não passe pelo investimento público no trabalho dos cientistas e em seguir as orientações a partir dos resultados das pesquisas, doutor? Boa noite. Doutor Nicoleles, está me ouvindo? Doutor, consegue me ouvir? Vamos aguardar. Vamos tentar restabelecer a conexão. Doutor Miguel, está me ouvindo? Agora estou. Pronto. Doutor, no Brasil existem pessoas que estão questionando descobertas antigas e orientações atuais dos cientistas. Há alguma possibilidade de superarmos a pandemia do coronavírus que não passe pelo investimento público no trabalho dos cientistas? Eu perdi o áudio aqui de novo, não estou ouvindo, desculpe. Resultados das pesquisas. Boa noite mais uma vez. Doutor Miguel, está me ouvindo agora? Agora sim, voltou, retornou. Pronto, vou repetir a pergunta, tá ok? No Brasil existem pessoas que estão questionando as descobertas antigas e as orientações atuais dos cientistas. A pergunta é, há alguma possibilidade de superarmos a pandemia do coronavírus que não passe pelo investimento público no trabalho dos cientistas e em seguir as orientações a partir dos resultados das pesquisas? Bom, primeiramente, boa noite. Eu queria agradecer a todos pelo convite de estar aqui com vocês, conversando e debatendo os aspectos, né, da pandemia. É um grande prazer, uma grande honra aqui conversar com todos vocês. É evidentemente que a ciência, a primeira grande lição dessa pandemia foi que tanto os investimentos públicos em saúde como em ciência são vitais para combater uma pandemia global dessa natureza, né? Foi talvez a primeira lição aprendida na China, na Europa, nos Estados Unidos e agora também aqui no Brasil, que a capacidade científica de um país é vital em momentos como esse, porque ele permite, esse investimento público em ciência permite que um país se defenda e consiga criar ferramentas e protocolos, vacinas, novas medicações, de uma maneira muito ágil e que tenha condições, evidentemente, de fazer frente ao grau da gravidade
de uma pandemia como essa. Então, o investimento científico e também saúde pública é vital, e essa pandemia mostrou para o mundo todo a relevância desse tipo de investimento pelos países. Doutor, muito obrigado. Vamos agora a João Pessoa para a participação de Nada Garcês, da empresa paraibana de comunicação. Boa noite, colegas. Boa noite, doutor Miguel Nicoleles e ao colega Juraci, que conduz aí o programa. A minha pergunta é bem objetiva e volta-se hoje para a realidade local. Doutor Nicoleles, houve um diálogo hoje com o governador João Azevedo e os prefeitos da Grande e João Pessoa, e para tratar das medidas conjuntas. O senhor conhece o plano de contingência da Paraíba, os seus controles e o modelo que está sendo desenvolvido para a futura retomada das atividades? Bom, eu conversei ontem tanto com a Prefeitura quanto representantes do Estado da Paraíba. Foi uma conversa ótima, muito boa, trocamos ideias, fizemos discussões de alto nível. Eu aprendi muito sobre o plano, tanto da Prefeitura quanto do Governo do Estado, inclusive a matriz de risco que está sendo usada na Paraíba, que eu e os meus colegas do comitê achamos excelente. Então, nós estabelecemos uma conexão muito boa, estamos trocando dados, estamos munindo o governo e a prefeitura e a área metropolitana de João Pessoa com todas as informações que nós temos no comitê, e também estamos recebendo as informações colhidas pelo governo e pela prefeitura de João Pessoa. Então, nós estamos trabalhando lado a lado, e eu fiquei muito feliz ontem com as nossas conversas, e saber que tanto o governo da Paraíba como as prefeituras da Grande João Pessoa e a Prefeitura de João Pessoa estão imbuídas de fazer o melhor possível para os cidadãos da Paraíba e dessa região metropolitana. Então, eu tomei contato com essas ideias, esses planos, e fiquei muito feliz, e o comitê dá todo o seu apoio ao governo da Paraíba e à região metropolitana de João Pessoa por estar levando essas medidas à frente para proteger os seus cidadãos e ter o melhor possível, a abordagem melhor possível para o Estado. Importantes esclarecimentos. Seguimos para a Teresina. A pergunta agora é de Geandra Portela, da TV Antares, no Piauí. Tassi, boa noite a todos que nos acompanham, boa noite aos demais colegas jornalistas. E boa noite aos nossos convidados de hoje, né, o doutor neurocientista Miguel Nicoleles. Então, doutor, como o Juraci falou, o senhor é um dos coordenadores do Comitê Científico do Consórcio Nordeste, que vem aí atuando, né, nas ações de enfrentamento a esta pandemia da Covid-19. Entre essas ferramentas, uma utiliza a tecnologia, faz uso da tecnologia, que é um aplicativo Monitora Covid-19. Então, eu queria dar uma oportunidade para o senhor falar um pouco mais sobre essa ferramenta, falar como é que ela funciona e também fizesse uma avaliação, né, desse Monitora Covid-19. Nós tivemos muita sorte quando o Comitê Científico começou a trabalhar, porque a Secretaria de Ciência e Tecnologia da Bahia, em colaboração com a Fiocruz, já estava desenvolvendo, já estava em fase final de implementação do Monitora Covid-19, e logo que nós começamos os trabalhos, o aplicativo ficou disponível, foi disponibilizado, e nós vimos imediatamente que ele ia se transformar rapidamente numa ferramenta estratégica para o nosso comitê e para todo o combate ao coronavírus em toda a região Nordeste, porque como ele é um aplicativo que pode ser baixado por qualquer telefone celular, ele permite que as pessoas que estão em casa, que estão nos municípios do interior, nas periferias das grandes capitais, declarem os seus sintomas e permitam que a gente tenha imediatamente uma visão panorâmica de como estão acrescendo os casos clínicos de coronavírus e qual é o risco, né? Porque com a descrição dos pacientes feitas no seu próprio telefone, a gente consegue, através de um programa de computador, estabelecer qual é o risco desse paciente de estar contaminado. Então, isso nos dá uma visão imediata dos potenciais focos e de onde estão concentrados os casos que ainda nem foram registrados, né, nas secretarias de saúde, nem entraram para as estatísticas. Então, é uma visão quase que em tempo real de todo o Nordeste. E isso está casado
em vários estados, né, como a Bahia, o Piauí, o Maranhão, Sergipe, a Paraíba, com um sistema de telemedicina. Ou seja, se a pessoa cruza um certo nível de risco e ela tem realmente uma grande probabilidade de estar infectada, ela vai receber uma chamada e ela pode ter uma consulta mais profunda e receber recomendações mais detalhadas do que ela tem que fazer. Se isolar em casa, ou procurar uma UPA, ou um serviço de saúde, ou mesmo ir para o hospital. Então, isso já forma um loop muito importante. Agora, o que as pessoas não sabem é que o Monitora fornece a nós, ao comitê e aos cientistas de todos os estados do Nordeste, uma base de dados fundamental para estudar o espalhamento geográfico e temporal dessa infecção, né, por toda a região, e nos permite fazer previsões de cenários e fornecer aos gestores uma variedade de expectativas e estimativas. E também, finalmente, uma outra utilidade enorme do Monitora é que ele vai nos permitir avaliar quantitativamente quais comunidades, quais municípios, quais regiões, bairros, quais periferias das cidades já podem ser, de certa maneira, no futuro aí, relaxar o isolamento social. Porque nós vamos poder monitorar literalmente a queda dos casos, a redução dos casos de alto risco, e isso vai ser uma ferramenta extremamente útil para os gestores poderem usar para fazerem suas decisões. Então, quer dizer, ela fornece subsídios para os cientistas, para a população, que pode ser agora atendida remotamente, né, via telemedicina, e também para os gestores planejarem suas ações. Obrigado mais uma vez, doutor. Eu quero reforçar que telespectadores, internautas e ouvintes podem fazer comentários sobre o Giro Nordeste nas nossas redes sociais, YouTube, Facebook e Twitter. Vamos agora a Natal falar com Iano Flávio Maia, da TV da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Boa noite, professor Nicoleles. Boa noite a todos que estão vendo a gente agora. Bom dia para quem vai ver a gente também na Rádio Tabajara, no sábado. Professor, eu queria, já que a gente está falando de tecnologia, a gente está falando de Big Data, né, uma grande quantidade de dados que vem sendo colhida das pessoas. Eu quero trazer, a gente tem todas essas vantagens que o senhor acabou de citar, mas a gente também pode ficar preocupado com esse volume de informações nas mãos de poderes autoritários, né? Então, ao mesmo tempo também a gente vem sendo vigiado de uma certa forma para a medição dos índices de isolamento social, que também são feitos pelos dados de localização dos nossos telefones celulares. Por mais que se diga que esses dados são anônimos, a posse dessas informações dá possibilidades infinitas, inclusive as piores possibilidades. O senhor acredita que isso pode ser um legado negativo, a vigilância, o aumento da vigilância da população pode ser um legado negativo dessa pandemia, não só no Brasil, mas em todo o mundo? Esse é um ponto muito importante, é muito bom que o senhor tenha levantado. Eu estou publicando um livro, inclusive, aqui no Brasil, a tradução do meu livro americano, que saiu em janeiro nos Estados Unidos, está saindo aqui no final de junho, onde eu tenho um capítulo inteiramente dedicado exatamente a esse tópico que o senhor levantou. Eu estudei isso por vários anos, eu sou um advogado ferrenho da privacidade de cada um de nós, eu coloco isso claramente no livro, quais são os riscos do mundo atual. Isso é pré-pandemia, isso não advém com a pandemia, ele já é uma preocupação, como o senhor sabe, anos antes, né? Há vários anos, nós estamos quase há 20 anos nessa era do uso da internet de uma maneira disseminada, onde os nossos dados circulam abertamente, sem a gente nem saber quando a gente compra um telefone ou quando a gente usa um programa na internet. Então, essa é uma preocupação que eu levantei desde o começo e recebi garantias da anonimização, né, dos fatos que os dados pessoais não são disseminados na cascata do aplicativo, só quando o médico entra em contato, que ele, nessa consulta por telemedicina, ele consegue acessar o cartão SUS para saber se a pessoa tem riscos de comorbidades ou outros problemas de saúde que requerem uma ação hospitalar ou uma ação médica mais importante. Mas eu recebi todas as garantias que, nesse caso específico, não vai ser usado nenhum dado de ninguém
pós-uso do Monitora para a questão da pandemia. Evidentemente que esse é um debate muito maior do que nós temos tempo aqui para fazer, e eu acho absolutamente importante que ele seja feito no contexto pós-pandemia, não há dúvida alguma, porque nós temos que ter todas as garantias constitucionais e todos os aspectos da privacidade preservados, mesmo no mundo que vai surgir, evidentemente, depois dessa primeira fase, ou dessa fase mais aguda da pandemia passar. Então, é uma preocupação que foi debatida, é contínua, nossa, e no caso do Monitora Covid, eu recebi as garantias para poder endossar o projeto, todo o comitê recebeu, para que a gente endossasse o projeto para ter os efeitos benéficos que eu acabei de descrever. São muitas as questões a serem abordadas, doutor Nicoleles. Vamos girar mais uma vez e seguir para Aracaju, em Sergipe, onde está Selma Souza, da TV Aperipê. Boa noite, doutor Miguel. Boa noite, Juraci. Boa noite aos colegas que dividem bancada comigo hoje, nesta edição do Giro Nordeste. E uma boa noite especial a você que nos acompanha no programa. Bom, doutor Miguel, há algumas semanas o senhor falou que se preocupava com o estado de Sergipe no que diz respeito ao contágio, da propagação do coronavírus. Atualmente, nós nos aproximamos da casa dos 6.000 infectados, temos mais de 120 vítimas fatais. Mas, falando nos números, o estado ele mostra que a letalidade da doença ainda é baixa se comparado aos outros estados do Nordeste. Eu queria saber qual a visão do senhor em relação a esses números. Eu tenho como... É uma ótima pergunta, porque me dá a oportunidade de falar desse assunto, porque na época em que eu levantei a questão, eu me lembro muito bem que Sergipe tinha 280 casos. E quando me fizeram essa pergunta num programa de televisão, as apresentadoras ficaram muito surpresas, porque eu levantaria uma preocupação sobre um estado que tinha talvez o menor número de casos na época no Nordeste. E o que eu falei foi muito simples, é que nós cientistas trabalhando nesse problema da pandemia, não estamos olhando no presente, nós estamos olhando no futuro. E eu olhava nas simulações e via, nas simulações referentes a Sergipe, Aracaju, e se nada fosse feito, ou se naquele instante a cidade e o estado fossem abertos, o isolamento social fosse relaxado, haveria uma explosão de casos. E vocês hoje não teriam 6.000 casos, vocês teriam muito mais do que isso. 2 vezes, talvez 3 vezes mais casos do que isso. E eu fiquei muito satisfeito, muito comovido, inclusive, com a decisão do governo de Sergipe de ouvir esse argumento científico e revogar o decreto de abertura, e manter o isolamento social. Foi uma atitude extremamente sensível, mostrou a abertura do governador do Sergipe e mostrou o diálogo que existe entre o nosso comitê e os governadores, o que me deu garantias pessoais de que era realmente um diálogo de 2 frentes, ida e volta, e que a gente poderia realmente fazer o melhor para cada um dos estados, levando em conta a forma como a ciência funciona, a forma como a gente raciocina e como a gente usa as ferramentas matemáticas, estatísticas, computacionais que nós temos. Então, basicamente, eu acho que aquele foi um momento muito importante, muito decisivo, que nos permitiu mostrar como a ciência poderia ajudar, dar sua contribuição no dia a dia dessa gestão, que é muito difícil. Todos nós sabemos, é muito difícil estar no pé, na cadeira dos gestores municipais, estaduais, que tem que lidar diariamente com problemas inéditos, que tem que tomar decisões muito, muito difíceis, porque existem muitos fatores sendo pesados para cada uma dessas decisões. Então, eu acho que aquele momento foi um momento que agora, hoje, pode ser emblemático, eu acredito, para o comitê, e nós ficamos muito felizes de ter tido o respaldo do governo do estado de Sergipe. Obrigado, doutor. Eu quero registrar que pessoas de todo o Brasil estão acompanhando o Giro Nordeste neste momento por nossas redes sociais e emissoras parceiras. Vamos agora para Maceió com a palavra Fabrício Cambuim, da TVE Alagoas. Boa noite a todos. Primeiro, eu gostaria de agradecer mais uma vez ao convite da TVE Bahia, pelo convite. Em nome da TVE de Alagoas, eu agradeço esse convite e a participação no programa. Boa noite, doutor Nicoleles.
Eu gostaria de fazer uma pergunta sobre a questão do lockdown. Muitas notícias, né, nós da imprensa sempre falamos muito sobre a questão de lockdown, né? Notícias a favor, notícias contra, opiniões a favor, opiniões contra. Esta semana saiu uma notícia que foi muito divulgada sobre um prêmio Nobel de Química de 2003, que é o 2013, né, Michael Levy, afirmando que o lockdown é inútil e uma perda de tempo, e o isolamento social radical implementado em vários países também seria uma perda de tempo. Então, eu gostaria de saber de você, né, do senhor, qual a sua opinião sobre o lockdown, especificamente aqui no Nordeste. Ele é eficaz, ele não é? E se é implementado, até quando isso seria? Então, qual a sua opinião? Veja, nós temos um arsenal de ferramentas que pode ser usado para combater o coronavírus. Evidentemente, o isolamento social foi demonstrado claramente em todos os países em que ele foi implementado, sem exceção, da Coreia do Sul aos países europeus, aos Estados Unidos, e mesmo no Brasil, os dados são muito claros, de que quando você realiza esse isolamento social no momento das curvas crescentes de casos, de mortes, o efeito é claro. E esse efeito é documentado nos trabalhos. Eu não me impressiono com opiniões assim feitas dessa maneira por prêmios Nobel de áreas diferentes, porque o que eu me impressiono são os dados e os trabalhos publicados por epidemiologistas e cientistas que trabalham nessa área em todos os países que eu já citei. Então, evidentemente, nós discutimos isso no comitê por várias semanas, discutimos a peculiaridade de cada estado, a peculiaridade da região Nordeste e também a integração da região Nordeste com outras regiões do Brasil e qual é o papel fundamental, estratégico do Nordeste na contenção do coronavírus, da epidemia no país. E dentro dessas discussões, nós levantamos vários cenários onde o isolamento social ele faz parte em todos eles. Ele foi basicamente unanimemente aprovado pelo nosso comitê, e existem diferentes formas de implementar isso. E o lockdown é uma delas. É uma forma a mais restritiva, evidente, que é feita por um período fixo, num momento crítico, em que você precisa rapidamente diminuir o número de contágios para evitar a sobrecarga dos hospitais e também a sobrecarga não só das enfermarias, mas dos leitos de UTI, que são extremamente críticos e difíceis de se criar. Então, por isso, essa opção ela está na mesa. Ela é uma opção válida, demonstrada. Nova York fez isso e teve resultados excelentes. Se o prefeito e o governador de Nova York não tivessem feito isso no momento correto, durante um período fixo, não é para sempre, não é por vários meses, é para um período fixo, Nova York não teria conseguido dar conta do que aconteceu lá, todos nós vimos isso. A cidade de Bérgamo, na Itália, fez isso, a cidade de Milão fez isso, a cidade de Madrid. Nós ouvimos agora recentemente a experiência de Paris. Então, é uma das opções e tem que ser considerada, e o nosso comitê criou critérios muito objetivos e muito claros, que começam a ser discutidos tanto pelos governadores, mas também prefeitos, e nós estamos totalmente abertos a discutir os critérios e onde as recomendações são feitas. O nosso critério, basicamente, resumido, se você passar 80% de ocupação dos seus leitos de enfermaria ou seus leitos de UTI e tiver uma curva crescente de casos e de óbitos, você já tem uma recomendação para considerar o lockdown como uma opção. Tá? Por quê? Porque nós vimos nas experiências em outros países que uma vez que você cruza esse patamar de 80% de ocupação, rapidamente você vai chegar numa sobrecarga total. E é isso que você quer evitar. Você quer evitar uma sobrecarga total porque você quer permitir que as pessoas tenham hospitais para ir, que elas tenham UTI se elas precisarem de um tratamento mais delicado e mais intensivo, e que os médicos, os profissionais de saúde, as enfermeiras, os atendentes, as pessoas que trabalham nos hospitais, as pessoas da limpeza, todas essas pessoas também sejam protegidas. Nós estamos tendo um índice altíssimo de infecção
de profissionais da saúde e mesmo de mortes, comparados com outros países europeus e nos Estados Unidos. Então, nós também temos que pensar que quando você cria condições próximas de sobrecarga ou de sobrecarga, você está pondo em risco a linha de frente dos profissionais de saúde, que são essenciais para a gente conseguir cuidar das pessoas que precisam de ajuda médica. Então, esses profissionais precisam ser defendidos e uma das formas é você evitar a sobrecarga. Então, evidentemente, nós conhecemos toda a problemática, você não consegue fazer medidas mais restritivas sem a colaboração da população, há que haver uma cultura de colaboração comunitária, uma ação coletiva da região, para que ela entenda, as pessoas entendam que elas estão fazendo isso para salvaguardar toda a comunidade, né, salvaguardar a cidade ou o estado onde isso é feito. E também é preciso uma fiscalização clara e são precisas medidas econômicas evidentes para dar suporte para que as pessoas possam ficar em casa. E isso aconteceu em todos os países, aconteceu na Europa, aconteceu nos Estados Unidos, uma coisa raríssima. O governo federal americano distribuiu $1.200, cheques foram mandados para as pessoas que ganhavam abaixo de um certo salário, para elas poderem fazer esse tipo de isolamento social. E isso tudo tem que acontecer casadamente, tem que ser síncrono. Então, a gente não pode reduzir só uma palavra. A palavra vem com múltiplos desenvolvimentos e ações conjuntas que têm que ser sincronizadas. Obrigado, doutor. É hora de girar para mais um estado do Nordeste, momento da participação de Estela Maris Saldanha, da TV da Universidade Federal de Pernambuco. Boa noite, professor. Boa noite aos meus colegas de bancada. Professor, eu pergunto para o senhor quais são as chances do Brasil desenvolver uma vacina contra a Covid-19. E essa minha pergunta tem duas inspirações. Uma é o governo negacionista, que corta investimentos em áreas estratégicas como pesquisa, educação e saúde, e na outra ponta a Fiocruz, que é uma instituição centenária e de referência internacional. Então, na sua opinião, quais as chances de o Brasil desenvolver uma vacina? Bom, eu confio plenamente na comunidade científica brasileira, no talento dos cientistas brasileiros e sei de vários grupos trabalhando aqui no Brasil já em propostas de desenvolvimento de vacina e a senhora trouxe à baila uma das instituições que eu mais respeito e que mais carinho eu tenho, né, não só porque ela é brasileira, mas porque ela fez pela humanidade e não só pelos brasileiros, que é a Fundação Oswaldo Cruz. Nós temos contatos e laços muito importantes do nosso comitê com a Fiocruz da Bahia, da Fiocruz de Pernambuco e com a própria Fiocruz do Rio de Janeiro. Então, onde eu vou no mundo, eu falo da contribuição da Fiocruz e eu tenho certeza que existem cientistas lá, eu sei, né, que existem cientistas trabalhando arduamente, não só na possibilidade de desenvolver vacinas, mas na produção de testes, na produção de análises estatísticas, de análises epidemiológicas. Falei com vários jovens epidemiologistas, pessoas que me forneceram dados, forneceram ideias espetaculares. Então, é um conjunto, você tem um ecossistema científico no Brasil que permite, apesar de todos os percalços que a ciência brasileira sofreu nos últimos 4 anos, corte de verbas, ataques diretos às universidades federais, que é outro baluarte da sociedade brasileira. A sociedade brasileira tem alguns heróis anônimos que deveriam ser defendidos ferrenhamente pela sociedade, o SUS, o Serviço Único de Saúde, as universidades federais, e a Fiocruz faz parte dessa lista. Então, esse ecossistema científico brasileiro, apesar de tudo, de todas as dificuldades, é extremamente capaz, e o Brasil pode sim, sem dúvida nenhuma, desenvolver a sua vacina ou colaborar com grandes grupos internacionais que estão movidos nesse momento pelo foco de desenvolver a vacina, que é uma das grandes esperanças que nós temos para sair dessa situação. Importantes esclarecimentos. A nossa hashtag para quem quiser fazer comentários é Giro Nordeste. Agora vamos a Fortaleza. É a vez da pergunta de Leonardo Marinho, da TV Ceará.
Boa noite, doutor Nicolés, boa noite a todos da bancada, boa noite, Juracy, boa noite a todo mundo que está ligado no Giro Nordeste. Doutor, a minha pergunta é o seguinte: a Justiça da Bahia recentemente impôs uma derrota ao consórcio Nordeste quando acatou os argumentos do Conselho Federal de Medicina a manter a continuidade da exigência do revalida. Qual foi o impacto disso na criação das brigadas de saúde, que era um plano do Comitê Científico do Nordeste? E eu queria também que o senhor falasse também, caso essas brigadas já estivessem formadas, quão decisiva seria a atuação dela? Bom, a questão das brigadas é muito importante, é central da nossa estratégia, e essa decisão jurídica, até onde eu saiba, eu não sou jurista, evidentemente, mas ela não teve impacto nenhum, porque ela não se aplica às leis que permitem que as universidades estaduais de cada estado possam criar os seus programas de revalidação de diplomas de brasileiros que se formaram no exterior e foram registrados como médicos no exterior. A questão central não é nem essa, a questão central é que nós estamos, eu tenho dito isso desde o começo, nós estamos no meio de uma guerra. Nós estamos no meio de uma guerra contra um inimigo invisível, desconhecido, e que causou já o maior número de mortes de qualquer evento ocorrido num período de 3 ou 4 meses no Brasil, que é o coronavírus. E nessa questão, especificamente no Nordeste, nós temos 15 mil médicos da atenção primária, que vão ser fundamentais na estratégia de combate, mas eles precisam de ajuda, porque a média de médicos do Nordeste é inferior à média nacional. Se eu não me engano, os últimos dados, 2,2 por mil no Brasil, esse tem 1,5. Então, nós precisamos de ajuda não só de médicos, precisamos de ajuda de profissionais de saúde de todo o espectro da área. E uma das soluções sugeridas pelo comitê aos governadores foi recrutar os médicos que tinham sido formados no exterior, brasileiros, e que tinham seus diplomas reconhecidos e registrados no exterior. Porque, veja, além da necessidade dramática de aumentar o atendimento à população, o aumento desse manancial de médicos, vai nos ajudar a proteger os médicos que já estão na linha de frente, porque vai poder permitir um rodízio e uma forma de atuação, aumentando os números, que permita que alguns médicos tenham períodos de descanso, possam se isolar, não contaminar suas famílias, não levar o vírus para casa, enquanto existem outros batalhões que estão substituindo por um tempo na caça ao vírus onde ele nos ataca, nas casas das pessoas, nos municípios, nas periferias. Então, a nossa intenção é criar simplesmente um novo grupo, uma nova fonte de médicos para ajudar no combate de uma guerra. Então, e como a lei permite que isso seja feito a nível de universidades estaduais, nós fizemos essa sugestão de acoplar toda essa estratégia do Monitora, do aplicativo, com a criação dessas brigadas emergenciais que poderiam ir à caça do vírus, como está sendo feito no Piauí. O governador do Piauí me contou a história maravilhosa de usar os dados do Monitora Covid-19 para ir com os serviços de saúde primária que ele já tem, que são pessoas que já trabalham na atenção primária no Piauí, na casa das pessoas, a examinar, testar, usar oxímetros para ver se a pessoa está tendo uma queda de saturação de oxigênio, e eles encontraram 100 casos em 2 dias. É uma coisa maravilhosa. É essa a ideia. Nós não podemos ficar na defensiva esperando os casos chegarem nos hospitais e nas UTIs. Nós temos que ir para o ataque. É a nossa única chance, combater direto na trincheira onde o coronavírus nos ataca. E numa guerra, você tem que ter criatividade contra o inimigo. Você tem que ter novas ideias, você tem que esquecer velhos atavismos corporativos e pensar em salvar vidas. O que nós queremos com essa ideia é aumentar a capacidade de salvar vidas, nada mais do que isso. Então, esses médicos brasileiros formados no exterior estão se voluntariando. Eu recebo centenas de mensagens deles querendo ajudar o Nordeste, querendo ir para a trincheira. Então, eu não vejo como, logicamente, racionalmente, humanamente falando, a gente pode negar a capacidade de ter esse reservatório humano de talento e não usá-lo para combater uma
pandemia que mata as pessoas nas casas delas. Obrigado, doutor. Para fechar essa primeira rodada de perguntas, seguimos para São Luís com Ana Tereza Viegas, da TV da Universidade Federal do Maranhão. Olá, boa noite, Juraci. Boa noite, meus amigos de bancada. Boa noite ao doutor Miguel Nicoleles e aos nossos telespectadores, tanto que está assistindo pela TV quanto pela internet. Mais uma vez é um prazer participar dessa iniciativa pioneira da TVE Bahia. Bom, doutor, São Luís foi a primeira cidade do país a decretar o lockdown. A medida por aqui durou 13 dias. Nesta semana, todo o estado vive agora um momento de reabertura gradual do comércio, com a permissão de abrir comércios familiares de pequeno porte. No caso da segunda maior cidade aqui do estado, que é Imperatriz, teve um decreto municipal que flexibilizou o isolamento social. Nessa semana, templos religiosos e academias já voltaram a funcionar, mas com determinadas restrições. Eu queria que o senhor analisasse essas medidas. Já é hora de voltar de forma gradual? Veja, o São Luís tomou uma atitude muito precisa, muito correta. O governador tomou a atitude apropriada no momento correto. E, evidentemente, todos nós entendemos as pressões que os gestores municipais e os gestores estaduais sofrem pela questão, né, de quando você tem um fechamento tipo que aconteceu em São Luís, a redução da atividade econômica quase nada. E isso é uma preocupação, evidentemente, contínua de qualquer gestor que está pensando no bem-estar da sua população. Ocorre que nós agora tivemos uma coleta de dados, né, sobre o que aconteceu no lockdown de São Luís, os dados estão começando a surgir, houve uma redução muito grande dos casos, segundo o governo do estado anunciou, nós estamos analisando no comitê todos esses dados, e nesse momento, inclusive eu me lembro de uma conversa que eu tive com o governador, numa das primeiras reuniões do comitê, onde eu alertei que havia uma possibilidade de um fluxo de casos vindo da região norte, da região de Marabá, cruzando a fronteira, e provavelmente aumentaria o risco em Imperatriz. E imediatamente, no instante que eu estava falando, eu vi o governador pegar o celular e ligar para o seu secretário de saúde e pedir para reforçar o hospital, os serviços de saúde lá de Imperatriz. Ou seja, isso foi outra demonstração dessa sincronia fina entre o comitê científico e o gestor, né, de um estado importantíssimo. Eu particularmente, estou vendo essas medidas analisando caso a caso. A gente precisa analisar caso a caso e ver quais são as condições, quais são as curvas de cada localidade, quais são a disponibilidade de leitos hospitalares. Porque nós temos um critério, e é isso que os cientistas fazem. Cientistas coletam os dados, analisam esses dados e, baseados numa premissa, numa hipótese ou num critério pré-determinado, eles emitem opiniões. E é exatamente isso que nós estamos fazendo. E nós vamos fazer isso como sugestões para todos os governadores e todos os municípios, e cabe aos gestores olharem essas sugestões e avaliarem como elas impactam os seus planos estratégicos. Nós somos cientistas, nós não somos gestores, nós não fomos eleitos para gerir nada, nós fomos convidados para emitir opiniões, e é isso que é o nosso dever profissional, e é isso que nós vamos fazer. Então, tudo depende, na nossa análise, de como essas curvas de casos novos e infelizmente, de óbitos estão evoluindo no tempo, e qual é o grau de saturação do sistema hospitalar local, municipal ou estadual. Além disso, nós estamos adotando, depois da experiência que nós tivemos, conversando com o governo da Paraíba, nós estamos discutindo uma série de outros critérios que agora são factíveis, inclusive o uso das curvas do Monitora. Como o Monitora nos dá um quadro mais presente, imediato, usar a inclinação da curva do Monitora como um dos critérios para avaliar se é necessário fazer medidas mais severas ou não de isolamento social. Obrigado, doutor Nicoleles. Já giramos pelos 9 estados do Nordeste e temos mais questões. Neste momento, pesquisadores em todo o mundo estão atrás de uma vacina para o coronavírus. Os governos da China e da França anunciaram que defendem que, quando a vacina for descoberta, seja considerada um bem público global. Se isso vier a acontecer, o que significa na prática?
Isso é uma questão geopolítica gigantesca, né? Evidentemente que vários governos, não só o chinês e o francês, já se manifestaram a favor da hipótese de que quem descobrir primeiro uma vacina, ou quem tiver uma vacina efetiva demonstrada primeiramente, disponibilize essa vacina para todo mundo. E essa é a nossa posição como cientistas, né? Todos os meus colegas cientistas do mundo com quem eu converso rotineiramente, tanto na Europa, na Ásia, quanto nos Estados Unidos, têm uma posição muito clara. Eu não achei ninguém ainda na comunidade científica das minhas relações, pelo menos, que tenha qualquer objeção que uma vacina, uma vez descoberta e testada e demonstrada de ser segura, porque esse é um processo que tem que ser feito no tempo da ciência. A gente não pode querer pular etapas, porque a gente vai colocar gente em risco se a gente fizer isso, então tem que fazer direito, né? Isso é muito bem conhecido no mundo todo, inclusive no Brasil. Uma vez que essa vacina seja disponibilizada, eu tenho certeza que a comunidade científica internacional vai se posicionar a favor dessa disponibilização para o mundo todo, e eu ouvi já, evidentemente, manifestações da Organização Mundial da Saúde, da ONU, integralmente apoiando essa visão. Mas, evidentemente, que nós estamos falando agora de um problema, ou de uma questão, não um problema, uma questão geopolítica gigantesca, né? Porque a humanidade inteira está dependendo de uma vacina efetiva para poder voltar a algum grau de normalidade depois desse período aqui, né? Desses primeiros 5, 6 meses aqui, de pandemia. Obrigado, doutor. Quero chamar mais uma vez Naná Garcês, da empresa Paraibana de Comunicação. Bom, doutor Nicoleles, os dados da Paraíba mostram que o número de casos confirmados é superior ao número de casos descartados. O governador João Azevedo tem como meta vacinar 10% da população. Essa meta é ambiciosa, ela ajuda nos dados? A senhora quer dizer testar, né? Eu imagino. Testar. Desculpa, tá. testar. Não, é porque a gente não tem a vacina ainda, então não dá. Falamos tanto de vacina que eu me atrapalhei. É verdade. Não, mas sim, testagem, aumentar a testagem a nível nacional é uma prioridade essencial, né? Nós estamos testando 10 vezes menos que os Estados Unidos e até 15 a 20 vezes menos que outros países europeus ou países asiáticos. Então, essa meta do governo da Paraíba é excelente, é ótima, mas a gente tem que realmente fazer com que isso ocorra, não só no Nordeste, mas em todo o Brasil. O Brasil precisa aumentar dramaticamente os seus níveis de testagem por milhão de habitantes, para que você possa, inclusive, saber qual é o momento de relaxar as medidas de isolamento social, qual é o grau na população de anticorpos, quem já teve contato. E nós tivemos recentemente, aqui essa semana, um estudo sensacional publicado pela Universidade Federal de Pelotas, que mostrou, inclusive no Nordeste, a distribuição de pessoas que têm já anticorpos ao vírus. Então, esse tipo de estudo populacional, casado com o aumento da testagem, vai ser essencial. E eu acrescento, juntar a isso, o Monitora. O uso do Monitora, do nosso aplicativo de telefone para classificação de casos clínicos, acoplado a estudos populacionais e testagem, vai ser essencial, uma ferramenta essencial para os gestores para conseguir guiar esse processo, depois do isolamento social, esse processo de relaxamento, que vai ser vai ser tato a tato, vai ser dia a dia, porque é como a gente está vendo na Alemanha ou na Coreia do Sul. Hoje mesmo, a Coreia do Sul anunciou a volta de algumas medidas de restrição de isolamento. É um dos países de maior sucesso na primeira fase, nessa primeira onda, mas hoje eles anunciaram que eles detectaram em Seul alguns casos e resolveram fazer um isolamento numa região restrita da cidade. Então, vai ser, assim, algo que nós temos que aprender. E quanto mais informação nós tivermos, como, por exemplo, um aumento dramático no número de testes, melhor. Inclusive, porque nós também temos que prover os profissionais de saúde de testes.
porque eles têm que ser testados repetitivamente ao longo das semanas, porque eles podem ser infectados, a qualquer momento. Então, esse uso casado da tecnologia digital, e aliás, eu queria repetir aqui, o Monitora pode ser baixado em qualquer telefone Android ou qualquer telefone da Apple, está disponível em ambas as lojas virtuais, muito simples de usar. Então, esse casamento desse aplicativo com estudos populacionais, como foram feitos brilhantemente pela Universidade Federal de Pelotas, e a testagem, é um casamento vitorioso. E ele vai nos permitir criar estratégias de futuro e cenários de futuro muito mais precisos para cada estado, para cada cidade do Nordeste. A entrevista segue com o Dr. Miguel Nicoleles. Vamos falar novamente com o Geandra Portela, da TV Antares, no Piauí. Doutor Nicoleles, o vírus ele começou a ser diagnosticado nas capitais e vem se alastrando, né, para o interior do estado. No Piauí, por exemplo, dos 222 municípios, 147 já têm casos confirmados da doença e deve aumentar o número ainda nas próximas horas, já que o boletim deve ser divulgado a partir das 8 horas da noite. Então, essa é uma grande preocupação, né, do Comitê Científico do Consórcio Nordeste, que acredito que já tem um plano de ações específicas que devem ser trabalhadas nesses municípios. Então, eu queria que o senhor falasse um pouco dessas ações que são repassadas aos prefeitos, que eles trabalhem especificamente nos seus municípios, no combate, né, à disseminação desse vírus. Sim, eu falei várias vezes ao longo dessas semanas com o governador Wellington do Piauí, tive ótimas conversas, inclusive queria mandar meus melhores votos para o Dr. Noronha, do Piauí, de Teresina, que foi infectado, um colega nosso do comitê. Nós estamos aqui mandando os melhores votos para ele, para a família, esperando a recuperação plena dele. E, basicamente, a senhora descreveu muito claramente qual foi o espalhamento, né, geográfico. Ele começou na costa, basicamente nas grandes cidades que têm grandes aeroportos nacionais, Ceará, Recife, o maior do Nordeste, Salvador, Natal, São Paulo e Rio. E é como se fosse uma guerra mesmo, é como se fosse uma guerra de invasão, uma invasão de um país inimigo vindo invadindo o Brasil. Só que é um vírus. Ele chegou pela costa e aí ele entrou com os turistas, com os brasileiros que estavam no exterior voltando. E como nós fechamos o espaço aéreo brasileiro muito tardiamente, nós demoramos demais para reconhecer que era fundamental, como outros países europeus fizeram, né, rapidamente fechar o seu espaço aéreo. Isso começou nas capitais, nos bairros de maior poder aquisitivo, e aí, como foi mostrado muito bem pela cidade de Fortaleza, o nosso querido colega lá, Antônio Lima, meu grande amigo Tanta, o epidemiologista brilhante da cidade de Fortaleza, mostrou o espalhamento dos bairros de alto poder aquisitivo para as periferias de Fortaleza, e aí nós começamos a estudar com um colega nosso da Universidade Federal da Paraíba, o professor Rafael Raimundo, em colaboração com os nossos amigos do Instituto de Matemática e Estatística da USP, Pedro Peixoto, e outros colegas da USP também, Paulo. Enfim, nós começamos a ver o papel que as rodovias, a malha rodoviária poderia desempenhar no espalhamento do vírus para o interior. Isso nós começamos desde os primeiros dias do comitê, quando eu tomei conhecimento de um estudo do professor Rafael Raimundo e os colegas dele da USP, de Biociências, lá o Paulo, lá do Instituto de Biociências. A gente começou a ver e mapear a relevância das principais rodovias, entroncamentos rodoviários, e ver que cidades eram chave na distribuição do tráfego rodoviário e que rotas eram rotas fundamentais. E começamos a criar mapas explicando não só quais são essas rodovias e quais são as comunidades ou sub-regiões do Nordeste mais vulneráveis ao tráfego rodoviário, mas também criando mapas de fluxo das pessoas, mostrando por onde o vírus estava, muito provavelmente, transitando. Então, na realidade, a história do vírus no Brasil pode ser descrita como um casamento do Serviço Aéreo Internacional com as rodovias do país.
O espalhamento se dá via os voos internacionais que chegam no Brasil na costa e o espalhamento, a invasão, perdão, se dá pelos aeroportos e o espalhamento pelas rodovias, porque nós somos um país rodoviário, basicamente. E esse espalhamento nos permite fazer mapas diários e oferecer subsídios aos gestores, mostrando, olha, essa cidade aqui está recebendo um fluxo muito grande, ela tem uma chance muito alta de ter novos casos. E agora nós estamos estudando isso a nível do Nordeste como um todo, mas também a nível do Brasil, das relações do Nordeste com as outras regiões do Brasil, porque existem trocas de casos entre o Nordeste e o Sudeste, o Nordeste, a região Norte e a região Centro-Oeste. Então, por isso que eu digo que, historicamente, e nesse momento, o Nordeste é estratégico para o Brasil. Qualquer questão estratégica, se um exército inimigo quisesse invadir o Brasil, o Nordeste era vital para a estratégia de invasão. E o vírus, curiosamente, por causa dessa distribuição de aeroportos internacionais, ele basicamente seguiu uma estratégia precisa de invasão e criou todo esse fluxo que está agora se convergindo para o interior do país. Isso é verdadeiro para São Paulo, Rio de Janeiro também. Tá? Obrigado, doutor. A hora passou voando, mas dá para girar mais uma vez. A participação agora é de Iano Flávio Maia, da TV da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Professor, aproveitando que a gente está falando do espalhamento do vírus, né, pelas grandes cidades para as cidades do interior, dos bairros mais ricos para os bairros mais pobres das grandes cidades, né, aí eu fico pensando também na diferença social. A mesma cidade pode abrigar áreas tão ricas quanto Paris, quanto áreas tão pobres como as regiões subsaarianas. E a gente tem visto também que soluções como o confinamento da população são muito mais difíceis de ser implementadas justamente nessas áreas periféricas. Assim como o próprio acesso à internet, por exemplo, para usar o aplicativo Monitora Covid, pode ser muito mais difícil nessas áreas, tanto na periferia das grandes cidades quanto nas áreas rurais. O que é que o consórcio tem pensado sobre essa gravíssima desigualdade socioeconômica, infraestrutural que o cenário brasileiro oferece durante essa pandemia? Não, essa é uma preocupação constante. Nós temos, inclusive, um subcomitê, tanto no comitê científico propriamente dito, né, para políticas econômicas, sociais e públicas, como no projeto Mandacaru, que é a nossa plataforma virtual de colaboração, que está chegando a 2.000 pessoas. Nós temos um comitê nessa plataforma virtual extremamente ativo nessa área, porque o que o senhor falou é a pura verdade, é uma questão vital que deveria ter sido capturada e transformada em prioridade pelo governo federal. Era nesse momento, como aconteceu na Itália, na Espanha, em outros países, até mesmo nos Estados Unidos, para surpresa de muita gente, que o governo federal tinha que ter intervido e oferecido um apoio financeiro muito maior para as populações que necessitam ficar em casa, mas que não podem pelas razões que o senhor enumerou. Né? E precisavam também, o governo federal, ter oferecido aos governos estaduais e aos municípios um grau de ajuda muito maior do que foi. Então, a gente claramente sabe que existe uma dependência dessa ajuda federal para que essas pessoas possam, em todo o Nordeste, mas em todo o Brasil, não estou falando só do Nordeste, não. Os estados não receberam do governo federal o que eles precisavam de apoio financeiro, tecnológico e mesmo médico, né? Em termos de equipamentos, em termos de logística, enfim. E em termos de que os problemas todos enfrentados pelas populações das periferias, dos bairros mais humildes, basicamente, eles voltam à realidade do Brasil. Essa pandemia, em todos os lugares do mundo, expôs as graves fraturas e os grandes problemas básicos da maneira como nós construímos as nossas sociedades. E no Brasil, o grau de desigualdade, o grau da falta de saneamento público, a falta de investimento nos últimos anos na saúde pública, no fortalecimento do SUS, todas essas mazelas, todas essas fraquezas na infraestrutura da nossa sociedade estão sendo expostas.
estão sendo expostas de maneira explícita, como uma fratura exposta de um modelo socioeconômico que falhou, que não ofereceu às pessoas as condições dignas, mínimas, para elas viverem com felicidade, com dignidade e poderem prover as suas famílias. Então, o consórcio tem plena consciência dessa situação. Nós estamos elaborando estratégias de tentar levar, nos próximos semanas ou meses, telefones e conexões. Nós estamos conversando, tentando abrir um diálogo com quem pode nos ajudar a prover esse grau de conectividade para essas populações. E, evidentemente, é muito importante que a gente fale nesse momento, no término dessa entrevista, que nós agradecemos o apoio que nós recebemos, o comitê, dos governadores do Nordeste, que apoiaram e decidiram criar um comitê científico num país onde muita gente nega a relevância da ciência e aposta numa visão terraplanista. Então, é muito importante porque essa decisão foi uma decisão histórica, de acreditar que um grupo de cientistas da região e de fora da região e de todo o Brasil, nós temos inclusive colaboradores fora do Brasil, e eu queria dizer que o exemplo do comitê foi inclusive seguido num país fora do Brasil, no Panamá. A região oeste do Panamá decidiu criar um comitê à imagem do nosso e está usando todos os nossos boletins, todo o nosso material, isso nos deixa muito felizes. Então, essa experiência de criar um diálogo entre a ciência e o poder público e gestores públicos tem que ser laudada e tem que ser estimulada. Ela deveria estar acontecendo em outras regiões do Brasil e, aliás, ela deveria estar acontecendo a nível nacional. Aí sim nós teríamos uma chance de brigar de igual para igual com esse nosso inimigo nanométrico, invisível, que já fez com que o Brasil perdesse mais de 25 mil pessoas. E essa é a minha última palavra. Eu queria deixar uma mensagem de solidariedade, de empatia humana, de carinho a todas essas famílias que perderam os seus entes queridos. Todos nós perdemos pessoas queridas. E eu queria deixar essa mensagem a todos eles. Mais uma vez, obrigado, doutor. Quero também agradecer aos entrevistadores, Naná Garcês, da empresa paraibana de comunicação, Geandra Portela, da TV Antares, no Piauí, Iano Flávio Maia, da TV da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Selma Souza, da TV Aperipê, em Sergipe, Fabrício Camboim, da TVE Alagoas, Estela Mari Saldanha, da TV da Universidade Federal de Pernambuco, Leonardo Marinho, da TV Ceará, Ana Tereza Viegas, da TV da Universidade Federal do Maranhão. Muito obrigado também a vocês que assistiram ao Giro Nordeste. Na semana que vem, o nosso convidado é o governador do Maranhão, Flávio Dino. Tenham todos uma boa noite e até a próxima semana.